Bom, já vou iniciar então. Bom dia. Hoje nós vamos dar a nossa monitoria de direito penal, a nossa segunda aula. E hoje a gente vai terminar um pouco da matéria que a gente estava vendo semana passada. A Maria Lúcia deu continuidade a essa matéria. Caso você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, mensagem no WhatsApp aqui. Acho que o chat ainda não está funcionando, mas eu vou hoje explicar um pouco de conduta e introdução a dolo e culpa. Então, vou explicar meio por cima dolo e culpa. E hoje a gente vai focar mais no simulado que a gente deixou para vocês fazerem e corrigir ele, tirar dúvidas se tiver, tá bom? E passar por algumas questões do simulado. E depois eu vou disponibilizar o gabarito. A gente vai disponibilizar o gabarito depois da aula da Maria Lúcia. Assim, ela continua resolvendo uma parte e aí vocês já vão ter acesso ao simulado completo, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar a tela. Aí a gente vai começar conduta. A conduta é penalmente relevante quando se pratica a ação ou omissão. A ação é quando você participa ativamente de alguma fase executória do crime. Então, você faz alguma ação que ajude o crime a ser consumado. Já na omissão, a gente tem uma ausência de uma ação, mas que continua assim sendo penalmente relevante. Na omissão, que acredito que seja o mais difícil de entender e o mais difícil de conseguir resolver se for por omissão, é o devia e podia. Então, para a gente ter um crime com omissão, a pessoa deveria e poderia agir para evitar que o crime ocorra, porque a omissão é a ausência da ação. Então, se a pessoa podia e devia agir para evitar o ocorrido, então essa pessoa pode ser indiciada por esse crime por omissão. Então, eu vou começar a explicar um pouco da omissão. Eu vou tentar, esse princípio, a gente demorar mais ou menos uns 15 minutos para depois sobrar bastante tempo para o simulado. Então, a gente tem aqui omissão. Devia e podia. Eu vou ler aqui como está no Código Penal, no seu artigo 13, se quiser abrir também. O artigo 13 do Código Penal, ele diz: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem o qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então, no Código Penal, ele dispõe a quem incumbe o dever de agir. Então, quem deve agir? Porque o dever de agir, ele não é só não é indicado a todos. O dever de agir, ele está disposto em lei. E só quem devia é quem vai ser indiciado por homicídio por omissão. Por ação, qualquer um pode ser indiciado se participou de alguma fase executória do crime. Já por omissão, ou seja, deixar de agir, só algumas pessoas. Agora, quem são essas pessoas que deveriam agir, mas que não agem? Quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, a gente pode dar um exemplo aqui: os pais. Os pais têm por lei obrigação de dever, obrigação de poder, proteção e vigilância. E, por exemplo, pessoas policiais, médicos, eles têm por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Então, a linha A dispõe isso. Agora, quando vamos analisar a omissão, a gente pode ir tópico por tópico, a linha por a linha, para ver se existe uma omissão ou não. Então, em um exemplo hipotético, foi um pai? Foi uma mãe? Foi alguém que por lei tem obrigação de cuidado, proteção e vigilância? Não foi. Ah, então a pessoa não cometeu o crime por omissão. Já pode tirar. Aí, a linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, por exemplo, uma babá que
assumir o emprego, né, de cuidar de uma criança, deixa a criança sozinha e a criança morre. Ela, de outra forma, assumiu a responsabilidade de evitar que o crime ocorra, que a criança morra, por exemplo. Então, se uma babá, ela assume a responsabilidade sobre a criança quando ela assume um emprego, então ela, de outra forma, assumiu essa responsabilidade. Caso aconteça alguma coisa com a criança em que ela podia agir para evitar o ocorrido, então ela responde por omissão. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, quando alguém pratica alguma ação que o seu comportamento anterior fez com que essa ação se concluísse. Então, caso alguém pratique alguma conduta que derive em outro crime e por deixar de fazer isso, ela ocorre que o crime se consuma, então ela podia e devia agir para evitar o ocorrido. Por exemplo, se uma mãe ela tem dever de proteção, cuidado e vigilância, certo? Ela, por exemplo, deixa com a tia para cuidar dos filhos. A tia, ela deixa, por exemplo, seu filho de 16 anos, cuidar da criança. Ela está deixando um menor de idade cuidar de uma criança. Ela, com seu comportamento anterior, ou seja, deixou uma pessoa que era menor de idade, pode ser menor idade, 10 anos, deixou uma criança de 10 anos cuidando de uma de 5. Ela, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, certo? Pois ela deixou uma criança que não consegue nem cuidar de si mesma, cuidando de outra criança. Além disso, ela de outra forma assumiu a responsabilidade, certo? Então, aqui a gente tem duas possibilidades de incluir ela no dever, de evitar o resultado, certo? E aí, aqui eu fiz meio que uma linha cronológica de como a gente identifica a forma de conduta. Então, é bem importante ter isso na cabeça. Como vamos pensar para descobrir se a pessoa devia e podia, ou se a pessoa agiu por ação ou por omissão. Então, aqui tem mais ou menos a linha de raciocínio que vocês podem seguir para conseguir identificar a omissão ou ação numa conduta, certo? Então, identificar a forma de conduta determina se a conduta é uma ação ou omissão. E aí a gente avalia a ação. Essa pessoa praticou algum ato executório que pode incluí-la na ação, mesmo que seja assim, auxiliou no crime, entendeu? Não exatamente, não exatamente, sei lá, tava com a faca e matou uma pessoa, mas sim prestou suporte, estava ali para que essa ação ocorra. Então, ela sim praticou crime por ação. Quando você participa ativamente, faz qualquer ato executório que possa incluí-lo na ação, o crime ocorreu por ação. Se o crime ocorreu por ação, vocês nem precisam avaliar a parte da omissão. A parte da omissão pode ser deixada de lado, porque você não precisa analisar o podia e devia. A pessoa já participou do crime por ação, então omissão, quando existe ação, já não é importante. Agora, quando a gente avalia por omissão, a gente precisa determinar se existe uma falha no agir. Então, será que a pessoa podia agir para evitar o ocorrido? Se a pessoa podia agir para evitar o ocorrido, a gente tem que analisar se ela devia agir para evitar o ocorrido. Então, reconhecer esse dever jurídico na omissão também é importante. Então, a primeira coisa que eu recomendo vocês analisarem, a ação do caso concreto. Quando a gente pega a ação do caso concreto, depois eu vou mostrar uma questão aqui de prova da Luzia do ano passado. Na questão do caso concreto, talvez tenha gente que pense que ela não podia, mas ela sim podia agir para evitar o ocorrido. Talvez já esteja dando uma resposta, mas é só para vocês entenderem que o poder agir pode ser que com o seu comportamento anterior, você podia ter evitado esse comportamento anterior, e aí isso ocasionou que você possa evitar esse ocorrido e que você tenha um dever jurídico sobre esse ocorrido. Então, em uma situação hipotética
em que... Deixa eu pensar em uma situação hipotética que dê para encaixar, que eu não uso o mesmo exemplo da questão de prova. Por exemplo, uma mãe leva um filho para um parque de diversão e o parque de diversão, ele tem um brinquedo lá que, que é perigoso para crianças, sei lá, de 8 anos. E o filho estava muito querendo esse brinquedo, a mãe falando não, porque o brinquedo é perigoso. E a mãe deixa o filho sozinho, o filho de 8 anos sozinho, para ir pro brinquedo. Deixa o filho sozinho, não sabe que se ele vai pro brinquedo, se vai, mas deixa o filho sozinho, sabendo que ele queria muito ir para aquele brinquedo. Caso a mãe deixe o filho sozinho, já é irresponsável. Ela já tem dever jurídico aqui, porque a linha A do parágrafo 2º do artigo 13º. Quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Ela é pai, então os pais têm por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, sendo pai de um menor de 8 anos. Então, já deixou o filho sozinho. Já qualquer ação que ocorra aqui, a mãe vai ter uma certa responsabilidade. Agora, a criança vai e sobe no brinquedo, óbvio, por irresponsabilidade do parque, mas vamos supor que ela sobe no brinquedo e a criança falece, morre. A mãe podia ter evitado que aquilo ocorra? Ela podia, quando ela deixou o menino sozinho, de 8 anos, ela podia ter evitado que isso ocorresse, certo? Então, existe uma omissão, ela devia e podia ter agido. Porque se ela tivesse cuidado do filho antes e não deixado ele sozinho, ela podia ter evitado que isso ocorra e ela devia, porque ela tem a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Então, acho que ficou claro. Caso não tenha ficado claro, pode me interromper. E aí, a gente tem aqui assumir a responsabilidade e a previsão legal. Se a responsabilidade é assumida ou a previsão legal de cuidado, proteção e vigilância. Ou seja, existe uma obrigação de cuidado, proteção e vigilância, e aí a gente cria um risco. No seu comportamento anterior, a pessoa cria o risco disso acontecer. Então, quando é criado esse risco, como a mãe criou nesse caso hipotético que eu dei, então existe sim uma conduta omissível, certo? Então, a conduta, ela se dá por ação ou omissão, certo? Então, a ação é quem pratica ativamente, pratica com um ato executório, ajuda no crime. E a omissão é a ausência da ação, quando deveria haver uma ação. Quando deveria haver uma ação? Quando a gente devia e podia agir para evitar o resultado, ok? Então, a gente vai agora. Eu acho que nesse caso eu já vou dar a questão de conduta, porque eu acho essa questão bem legal para dar. Então, eu já vou dar aqui a questão de conduta, tá bom? Já deixei até aberto aqui para ficar mais fácil. Maria, jovem de 23 anos, estava cuidando de sua irmã mais nova enquanto a mãe viajava a trabalho. Maria resolveu sair com os amigos para ir ao cinema e deixou Joana, com 4 anos, sozinha no quintal de sua casa, que era grande e tinha muitos brinquedos. Ocorre que Maria chegou em casa muito tarde e alcoolizada, encontrando Joana morta perto do brinquedo escorregador. A perícia concluiu que a causa da morte foi traumatismo craniano, ocasionado pela queda do brinquedo. Com base no relato acima, tipifique a conduta de Maria e fundamente sua resposta. Eu não sei, vou deixar um tempinho para pensar, uns 3 minutos. Acho que tá bom. Não, 2 minutos, né? Acho que tá bom. Se quiser mandar resposta no WhatsApp, ou vou deixar aberto, daqui a 2 minutos eu corrijo. Então, 10h21. Giovana, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu tô quietinha aqui porque eu tô assistindo junto com as minhas duas meninas, elas são pequenas e tá bem Ah, barulhento. tudo certo. Tudo certo. Tá Mas tudo funcionando bem, tô te ouvindo bem, tô compreendendo, tá joia? Só pra te dar o feedback.
Tá tudo certo. Se quiser me mandar por WhatsApp a resposta da questão, ou se quiser já abrir o microfone e quiser responder, se tiver alguma dúvida sobre a questão também, tá bom? Tá joia. Obrigada, viu? Imagina. Essa questão é bem legal. Dá para analisar tudo que eu falei sobre a questão do devia e do podia, certo? E analisar se ela teve alguma ação ou não. Também analisar se a mãe tem alguma responsabilidade, certo? Então, dá para dar uma analisada na questão em todos os aspectos dela. Então, aqui eu acredito que a mãe teve uma conduta omissiva, né? Ela podia, né, e tinha o dever legal de proteger essa criança, e ela não exerceu esse dever legal. E ela devia, né, na verdade, proteger a criança, e ela podia também, de forma que ela não protegeu a criança, deixando uma criança sozinha, pequena, exposta a perigos, né? Então, eu acredito que ela teve uma conduta omissiva e vai responder por, né, homicídio, né? E de Sim, forma só isso, deixa eu te homicídio corrigir. A mãe, você tá querendo dizer a Maria, né? é a Maria. É, a Uma mãe, Maria, no caso, né? a Maria é a irmã. A mãe, ela deixou a Maria, jovem de 23 anos, ou seja, a Maria que já é plenamente capaz, ela tem 23 anos, tem discernimento, é uma maior de idade, deixou a irmã dela, ou seja, a mãe deixou a irmã, a filha dela mais velha, cuidando da irmã de 4 anos. Ou Ah, seja, sim. a mãe tem alguma responsabilidade? Não, a mãe não, quem tem A mãe não responsabilidade. tem, porque a mãe deixou uma plenamente capaz cuidando de sua irmã mais nova. Tá tudo certo aqui. Então a mãe a gente já pode tirar dessa equação, ela não tem nada a ver com isso. Sim, eu Agora, só me confundi entre a mãe e a Maria. eu imaginei. Aí a Maria, ela sai com os amigos para deixar a Joana de 4 anos. Ela deixa uma criança de 4 anos sozinha. Ou seja, ela cria o risco, certo? Deixando Sim. uma criança de 4 anos sozinha. Como você vai deixar uma criança de 4 anos sozinha? Então, ela ativamente cria esse risco da ocorrência. Ela podia não ter saído de casa? Claro que ela podia, ela não deveria também ter saído de casa. Então, ela podia não ter saído de casa e saiu. Agora, vamos analisar nas linhas do artigo 13º, certo? Nas linhas do artigo 13º, você sabe dizer em qual que ela se encaixa? Em qual das Então, hipóteses de dever jurídico? o código aqui, eu tô sem o código aqui, eu não sei a linha específica, Sim, mas acredito que ela não tinha o dever legal por ser irmã, o dever correspondia à mãe, sim, porém ela assumiu essa responsabilidade, a partir do momento que ela aceitou ficar responsável pelos cuidados da irmã mais nova. exatamente. Perfeito. Então, ela assumiu essa responsabilidade, então isso cria dever jurídico, mas eu adicionaria também que, com seu comportamento anterior, ela criou o risco da ocorrência do resultado, certo? Sim, com certeza. Porque ela deixou a criança de 4 anos sozinha. Então, a gente pode encaixar talvez essas duas linhas. Eu acho que na hora da prova é mais seguro você colocar de outra forma subir a responsabilidade, porque só com essa a gente já consegue encaixar a Maria em uma conduta omissiva, mas com seu comportamento anterior ela também criou o risco do resultado, porque ela deixou uma criança sozinha. Então é claro que com seu comportamento anterior ela criou o risco do resultado. Mas aqui, ó, já vou ler a resposta, então. Aqui, resposta. Aqui é uma resposta completa, né? Já expliquei para vocês que a resposta está bem completa aqui, mas que não precisa ser tão completa assim, desse jeito. Pode colocar parecida, mas Luzia nunca faz questão de ter artigo em prova, nunca, 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 não precisa. E até artigo, tipo, melhor nem colocar, porque se vai colocar errado, então melhor deixar sem artigo. Então a resposta que eu coloquei foi assim: a conduta de Maria pode ser enquadrada no crime de homicídio culposo. Culpa e dolo a gente já vai explicar, pois houve a morte de Joana em decorrência de sua negligência ao deixá-la sozinha, sem supervisão necessária para uma criança de apenas 4 anos. Maria possui um dever jurídico sobre Joana,
pois, na ausência da mãe, assumiu a responsabilidade pelo cuidado do irmão. Esse dever jurídico decorre do artigo 13º, parágrafo 2º do Código Penal, que estabelece que há uma responsabilidade penal pela omissão, quando a pessoa tem o dever de agir para evitar o resultado. No caso concreto, Maria tinha condições de prever que deixar uma criança sozinha poderia resultar em um acidente, especialmente um ambiente com brinquedos que poderiam apresentar riscos. Além disso, o fato de ter chegado localizada demonstra total negligência e descanso com o dever de cuidado, reforçando a sua responsabilidade pela omissão. Então, aqui a gente tem uma resposta bem completa, em que a gente abrange os pontos do devia e podia. Isso é bem importante vocês deixarem claro que vocês entendem que para a omissão a pessoa deveria e podia. E aí a pessoa fala aqui, eu coloquei, que ela tinha plena capacidade de assumir o risco de entender que aquele resultado poderia acontecer, certo? Aquele resultado poderia acontecer. Então, ela agiu sabendo que aquilo poderia acontecer, acreditando que aquilo não ia acontecer, porque uma das coisas de culpa, quando a gente, por exemplo, indica aqui que é homicídio culposo, a gente não pode falar que ela assumiu o risco. Se a gente falar que assumiu o risco, é dolo eventual, certo? Então, isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Culpa é quando a pessoa acredita fortemente que aquele resultado não irá acontecer, mas aquele resultado acontece. Então a pessoa não acreditava que aquele resultado poderia acontecer. Agora, aqui é culpa, porque a gente fala, poderia apresentar riscos, mas ela poderia prever, mas ela não preveu, entendeu? Por isso, culpa. Mas se a gente falar que ela assumiu o risco, que ela preveu que aquilo ia acontecer, mas não se importou, isso é dolo. Então, isso é bem importante ter esse discernimento de nunca colocar na prova que foi por culpa e depois escrever assumir o risco. Isso foi um erro que na minha sala teve muito. A pessoa colocar, o crime ocorreu por culpa. Culpa culpa consciente, por exemplo. O crime ocorreu por culpa consciente, pois ela assumiu o risco. Ela vai dar errado. Assumir o risco, não. Assumir o risco é dolo. Então, isso, dolo eventual. Então, vou aqui interromper o compartilhamento e vou voltar para o nosso documento, assim eu passo brevemente por dolo e culpa. Ai, chegou mais uma pessoa, olá. Vou começar Bom com dia. bom dia. Ainda tô quietinha aqui porque cheguei agora, tô um pouquinho por fora. Não, Bom tudo certo. dia. A gente explicou um pouco sobre conduta, então sobre ação e omissão. Se você tiver alguma dúvida sobre essa matéria, eu posso dar uma retomada. E aí, agora a gente ia entrar em espécies de dolo e culpa, e depois a gente vai passar para aquele simulado que eu mandei no grupo. Giovana, Sim, só para finalizar a questão da omissão. Aí, sim, caso a irmã Maria fosse menor de idade, tivesse 16 anos, aí tudo que foi fundamentado passaria a conduta da mãe, né? A mãe que teria uma conduta omissiva caso a irmã fosse menor de idade, certo? exatamente. Assim, se ela tivesse 16 anos, ela ainda é relativamente capaz. Então, se ela tivesse deixado com uma criança de 16 anos, ela poderia ter uma certa responsabilidade, mas a Maria não responderia por omissão. Mas caso ela tivesse 15, aí a responsabilidade seria plenamente da mãe, entendeu? Sim, porque no caso dela ser relativamente Incapaz. capaz, aí ela responderia como um ato infracionário, né? E não tem. Isso. É porque aí, se ela tivesse 16 anos e saísse para beber, e saísse para. A mãe também teria uma certa culpa, porque ela precisaria vigiar a adolescente, né, de 16 anos, e não deixar ela sair sozinha. Uhum. Mas, como ela já tem 16 anos, ela também tem discernimento, não vai conseguir controlar 100% como uma adolescente de 16 anos faz. Então, a mãe teria uma certa culpa, mas teria que analisar o caso concreto, entendeu? Uhum. Mas como nesse caso ela é plenamente capaz, tem 23 anos, a mãe tem zero culpa, entendeu? A mãe acreditou que estava deixando com uma adulta responsável, certo? Certo. Então, vou começar a dar o culpa, pode ser? Sim, vou fechar o áudio aqui.
Eu também vou passar bem por cima, tá bom? Porque a Maria Lúcia hoje ela vai explicar mais a fundo, vai explicar dolo, culpa e pré-dolo também, que são matérias conectadas, certo? Então, hoje eu vou tentar focar mais no simulado, assim, vocês estão bem preparados para a prova, certo? Então, vocês conseguiram fazer o simulado? Ou não chegaram nem a ver? Fazer. Eu não consegui fazer Não? ainda. A gente estava focando para as outras provas da semana que passou Aham, agora. eu entendo. Agora a gente foca total em penal. Mas tudo certo, eu vou corrigir as questões, mas depois, na hora que vocês forem fazer, eu vou tentar deixar assim uns 30 segundos para vocês pensarem assim na resposta, porque também são bastantes questões. Mas eu vou deixar talvez vocês pensarem qual seria a resposta, e aí a gente vai corrigindo assim, tá bom? Perfeito. Tá bom, então espécies de dolo e culpa. Dolo, a gente tem quando a gente quer produzir o resultado e o resultado é previsível. E aí a gente tem o dolo em duas espécies diferentes e a culpa em duas espécies diferentes. Dolo e culpa, gente, o que é importante vocês analisarem é o que acontece, tipo, foi dolo ou foi culpa? Os desmembramentos de dolo e culpa, ou seja, as espécies de dolo e culpa, não são tão importantes assim, tá bom? Na prática, a gente usa mais para falar se foi dolo ou culpa. Para a prova é importante, então tentei colocar dolo direto, eventual, inconsciente, consciente, mas para a vida, assim, é só para vocês saberem diferenciar que é dolo que é culpa. E dolo eventual, muitas vezes vocês podem misturar com culpa. Então, tá bom, dolo direto. Ou a gente quer produzir o resultado, ou seja, a intenção é clara, a pessoa queria matar, queria roubar, ela queria fazer isso. Ela não fez porque, ai, foi sem querer. Não. A pessoa queria, ela teve intenção, ela sabia do que estava fazendo, queria fazer. Agora, dólar eventual. O agente não quer produzir o resultado, não quer diretamente. Por quê? Porque ele assume o risco de produzi-lo. Então, para ele, o resultado é indiferente. Se o resultado, por exemplo, na lesão corporal, se o resultado for morte, para ele é indiferente. Indiferente se a pessoa morrer ou não. Tá batendo na pessoa, quer causar uma lesão corporal. Mas se morre, indiferente. Agora, quando a gente tem culpa, a gente tem culpa consciente e a culpa inconsciente. Culpa inconsciente, o agente não prevê a possibilidade do resultado, mas este era previsível. Então, o agente, ó, ele nem pensa que isso pode acontecer. Então, por exemplo, dirigir em alta velocidade. O agente não nem para. Ai, tô dirigindo, sei lá, na Peixoto, por exemplo, de Castro, que é a avenida de Lorena principal, não sei se vocês são de Lorena, mas na Peixoto, que o máximo é 40 por hora na maioria da Peixoto. Ai, tô andando a 50 por hora, mas todo mundo anda. Nem previ que o resultado podia acontecer, vai lá atropelar alguém. A pessoa realmente não passou pela cabeça dela que andar 50 por hora poderia matar alguém. Mas certo de que tem culpa, porque a pessoa tá andando 50 por hora, não queria produzir o resultado, mas o resultado era previsível, por mais que no seu inconsciente o resultado era previsível, entendeu? Porque ela estava andando acima da velocidade, mas ela, na sua cabeça, não pensou na possibilidade disso ocorrer. Então, isso é culpa inconsciente. Agora, na culpa consciente, a gente prevê o resultado, mas a gente confia que pode evitá-lo. Então, estou andando a 50 por hora. Eu pensei, nossa, mas não mato alguém andando acima da velocidade. Mas impossível disso acontecer, isso não vai acontecer. É confiar exatamente nas suas habilidades que isso não vai acontecer. Não vou matar ninguém. Então, vocês percebem que a maior diferença entre culpa e dolo é que na culpa a gente acredita fortemente que isso não vai acontecer e que o resultado não é indiferente. No dolo, o resultado é indiferente. Se a pessoa morreu ou não, o resultado é indiferente. Já na culpa, para mim, o resultado não é indiferente. Eu só acredito que ele não vai acontecer. Mas o resultado não é indiferente. Então, essa distinção é bem importante. O que eu falei antes sobre dolo eventual, que assume risco de produzi-lo, é muito importante vocês deixarem isso bem claro na cabeça de vocês, que assumir o risco é dolo eventual, que em culpa consciente a pessoa não assume o risco.
Ela só prevê, tipo, passa pela cabeça, entendeu? Mas acredita que pode evitá-lo. Agora, no dólar eventual, ela assume risco, é indiferente o resultado. Então, é essa diferença. Passei bem rápido mesmo. Vocês têm alguma dúvida sobre dólar e culpa? Não? Tá de boa? Oi. Ela já deu aula sobre o dólar e culpa, né? Já. Culpa inconsciente, culpa consciente. Sim, Culpa inconsciente, o resultado é previsível, né? sim. E culpa consciente. Resultado é previsível e o agente prevê o resultado. Quer dizer, ele sabe que vai acontecer. Não. Na culpa consciente, o agente ele prevê o resultado, mas ele acredita que ele pode evitar. Quando você fala que o agente ele prevê o resultado, Ele sabe que ele vai espera, o consciente, ele espera sinceramente que não ocorra. isso, porque se você falar, igual você falou da primeira vez, que ele prevê que vai acontecer, ele sabe que ele vai acontecer, isso é dolo eventual. A pessoa sabe que o resultado vai acontecer e não faz nada para evitar, isso é dolo eventual. O inconsciente, ele não prevê o resultado. O consciente, ele espera que não ocorra. Sim, ele espera que não ocorra. Mas você falar, ele sabe que vai ocorrer, tudo que você falar, assume o risco, sabe que vai ocorrer, o agente tem ciência de que vai ocorrer, tudo isso é dolo. Porque se o agente sabe que vai ocorrer e não para, é claramente dolo, entendeu? Agora, na culpa, a gente tem um agente que passa pela cabeça, prevê talvez que vai acontecer, mas ele acredita que não vai acontecer. Não acredita fortemente que aquilo não vai acontecer. Aí eu trouxe até os artigos aqui, ó. Artigo 18 do Código Penal. Disse o crime Sim. doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, quando a gente quis o resultado, dolo. Quando ou Dolo quer o resultado. dolo Dolo quer o quer o resultado. resultado ou assume o risco Tá. de produzi-lo. E quando assume O dolo eventual, né? O dolo eventual ó, assume o risco de quis o produzir o resultado, resultado. isso, assume o risco de produzir o resultado do dolo eventual. Dolo direto, Tá, tem ele aquela palavrinha que não é para colocar, né? isso, Tipo, assume o risco, sim. Azar, para não falar é, outra palavra feia. sim, não pode, Entendi. entendeu? Tipo, quando a pessoa mostra indiferença quanto ao resultado, isso quer dizer que existe um dolo direto, certo? Um dolo eventual. Então, já quando a gente tem culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, a pessoa, por imprudência, negligência ou imperícia, acreditou que aquele resultado não ia acontecer, entendeu? Mas atuou fazendo alguma coisa de errado. Se a pessoa fez 100% das suas ações foram corretas, então, por exemplo, se a pessoa está andando a 40 por hora na Peixoto, de repente uma pessoa só cruza a rua sem se importar com se o carro está vindo ou não, é claro que a pessoa não tem culpa, porque ela não atuou nem com imprudência, nem com negligência. Uma pessoa literalmente só se jogou no meio da rua e confiando que ia passar, e aí a pessoa atropelou. Foi um acidente. Isso é um acidente. Agora, diferenciar um acidente de culpa é diferente, porque a pessoa foi imprudente, dirigiu em alta velocidade, não parou na faixa de pedestre, não parou no semáforo. Isso é tudo decorre de culpa, ok? Ficou claro o que é culpa e o que é dolo? Ok, ok. Então, Sim, tudo certo. já vou para o simulado, tá bom? A gente tem uns 20 minutos para a gente conversar um pouco sobre o simulado. Eu vou pegar algumas questões do simulado, vou marcar as questões que eu fiz. E aí depois a Maria Lúcia ela vai dar continuidade para o simulado às 4 da tarde, tá bom? Então, ó, vou ir fazendo 5 e 5 questões de cada coisa. E aí, porque, ó, eu não sei se vocês chegaram a abrir o simulado, mas simulado, eu fiz questões conceituais, então aqui a gente tem um conceito bruto. Eu pedi o conceito direto para vocês. O que é esse conceito? E aí, depois, ali embaixo, a gente tem as questões de práticas, ou seja, com casos concretos. Então, tem uma historinha
que vocês vão ter que adivinhar o que é. Eu nunca fiz prova da Luzia de múltipla escolha. Então, eu não sei se ela... Eu sei que questão dissertativa, ela costuma cobrar mais com casos práticos. Mas eu não sei como vocês vão ter 20 questões de múltipla escolha. Talvez ela cobre um pouco de questões mais diretas. Mas esperem encontrar mais questões desse tipo, tá bom? Com uma historinha contando, tá bom? Então, vou começar aqui. Vou ir fazendo 5, 5, 5, 5 até dar o nosso horário, tá bom? Tá. Jus puniendi. A gente falou disso semana passada na minha aula. Jus puniendi. O que é jus puniendi? Jus puniendi é o dever do Estado de punir. É a prerrogativa do Estado de criar leis, criar crimes e aplicá-los, certo? Que a gente falou semana passada. Então, aqui a gente tem jus puniendi é o direito do cidadão de processar o Estado. B, a capacidade do Estado de criar e aplicar normas penais. C, o direito do indivíduo de se defender em juízo. D, o poder do Ministério Público de acusar. Quando a gente fala que a prerrogativa do Estado é de criar normas e aplicá-las, qual alternativa seria mais assemelhando às nossas, ao que seria juspuniente? A letra B, correto? A capacidade do Estado de criar e aplicar normas penais. Porque o direito do cidadão de processar o Estado, não. O direito do indivíduo de se defender em juízo, não. E o poder do Ministério Público de acusar, não. Então, aqui a gente tem a capacidade do Estado de criar e aplicar normas. Conceito de juspuniente, certo? Conceito cru de juspuniente. Eu vou já grifando as respostas. Não, tá muito escuro. Tá bom, nem amarelo? Ficou bom? Tá, então. A fundamentação legal do juspuniente encontra limitações onde? No princípio da proporcionalidade, no princípio da insignificância, no monopólio estatal da violência ou nos princípios da legalidade e anterioridade. Alguém sabe me dizer? Princípios da legalidade e anterioridade. Isso mesmo. Por que no princípio da legalidade e da anterioridade? Porque no princípio da legalidade, a gente diz que não há lei sem prévia combinação de penas ou não existe crime se não existe prévia combinação na lei, certo? Então, o princípio da legalidade e da interioridade diz que tem que existir uma lei para punir um crime. Então, o Estado não vai poder utilizar-se do direito de punir caso essa lei não exista. Então, o princípio da legalidade diz que essa lei tem que existir para ser aplicada. E aí, o Estado não pode aplicar uma lei que não está disposta. Então, esse direito de punir, jus puniendi, está limitado por esses dois princípios. Eu já vou aproveitando, já estou fazendo uma revisão para a prova junto, para vocês irem lembrando dos conceitos. Então, aqui agora a gente tem, sobre a lei penal no tempo, é correto afirmar. A lei penal sempre retroage para beneficiar o réu. A lei penal pode ser aplicada antes de sua vigência. A lei penal nunca retroage, mesmo que beneficie o réu. A lei penal só se aplica aos crimes cometidos após sua vigência. O que a gente falou sobre a retroatividade da lei penal na última aula? Que a lei penal retroage para beneficiar o réu, certo? Então, a lei penal pode ser aplicada antes de sua vigência? Não, Maria Lúcia explicou isso semana passada, vacatio legis. Vacatio legis é o período entre a entrada em vigor da lei e sua publicação. Então, se a lei não entrou em vigor, então quer dizer que ela não pode ser aplicada, certo? A lei para ser aplicada, ela precisa estar em vigor. Então, a letra B já não é. A lei penal nunca retroage, mesmo que beneficie o réu, está certo? Claro que não. A lei penal sempre retroage para beneficiar o réu. É igual que a gente falou, novatio legis in melius. Se é novatio legis in melius, ou seja, a lei penal melhora. Se a lei penal melhora, ela retroage? Novatio legis in melius retroage? Então, a lei penal retroage.
Não, a lei penal nunca retroage. Letra D. A lei penal só se aplica aos crimes cometidos após sua vigência. Não, claro que não. Então, se a vigência de uma lei acaba, então a lei não é aplicada. E a lei retroage, então quer dizer que não. A lei, após sua vigência, sim, são aplicadas as leis, mas não é só se aplica só após os crimes cometidos de sua vigência. Então, a lei penal sempre retroage para beneficiar o réu. Isso é uma regra. Certo? De acordo com a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento? Alguém sabe me responder essa? Teoria da atividade, teoria adotada pelo Código Brasileiro, Código Penal Brasileiro. Então, ou omissão. Das... Alternativa C. Exatamente, certinho. Da ação ou omissão. Ou seja, o crime vai ser considerado consumado ou cometido, né, na sua ação ou omissão. Omissão a gente explicou hoje, certo? Devia, podia, ação agir diretamente no crime. Então, é exatamente os conceitos postos em prática, certo? Vocês já sabem o que é ação ou omissão. E resultado é quando o crime termina de acontecer, certo? Então, aqui a gente tem resultado, ação ou omissão. Teoria do resultado é uma teoria que está ali embaixo, diferente, certo? Então, importante vocês também saberem que a adotada pelo Código Penal Brasileiro é a teoria da atividade, ou seja, quando ocorre a ação ou omissão. Porque, como eu expliquei semana passada, caso vocês não tenham visto, eu expliquei muito tempo sobre quando é aplicada a teoria do resultado e a teoria da atividade, porque é tão importante essa distinção, certo? Por isso mesmo da entrada da lei em vigência, quando retroage ou quando não, certo? Então, se o réu cometeu em uma vigência de uma lei mais benéfica, e aí se a teoria do resultado fosse aplicada, ele prejudicaria o réu, certo? E aí a gente vai ver aqui, teoria do resultado estabelece que o crime ocorre no momento da resultado naturalístico do crime, certo? Teoria do resultado do crime, meio óbvio, certo? Da ação ou omissão não, porque é a teoria da atividade. Do resultado naturalístico do crime, é a alternativa certa. Do julgamento do réu, não, o crime não se consuma ali. E da denúncia oferecida pelo Ministério Público, também não. Agora eu vou para as questões que são um pouco mais difíceis. Depois, se der tempo, eu volto para continuar essas questões. Gente, tem 26 questões, tá bom? Então, são muitas questões. Tem 26 questões de cada coisa. Então, vocês vão ter horas para vocês responder esse simulado. O que eu recomendo para vocês no simulado é vocês pegarem e talvez imprimirem, se vocês conseguirem, e irem marcando cada questão e conceito que aparece no simulado. Então, por exemplo, naquela questão que estava escrito ação ou omissão, puxa uma setinha e escreve ação, definição, entendeu? Omissão, definição, devia e podia. Quando a pessoa legalmente devia. E aí é um jeito de estudar com o que você tem na cabeça, entendeu? Então é bem legal vocês estudarem desse jeito, eu acho. Tá. João, policial militar, prendeu um cidadão sem justa causa e o manteve encarcerado por dias, sem qualquer ordem judicial. Esse ato configura uma violação ao princípio que garante o Estado o direito exclusivo de punir, conhecido como. Alternativa B, a capacidade do Estado de criar e aplicar normas penais? Certo. Então, a gente tem o jus puniendi. Você não pode. Um policial, por mais que ele tenha direito de exercer a sua profissão e tenha decorrência da sua profissão, ele não pode simplesmente prender uma pessoa. Se ela não foi pega em flagrante, sem justa causa, que expressamente no problema está escrito sem justa causa. Um cidadão não pode ser preso sem justa causa. Quem tem essa capacidade de prender, nem o Estado tem capacidade de prender sem justa causa, é o Estado. Então, certíssimo, letra B. E aí a gente tem, Pedro foi condenado por um crime previsto em lei vigente à época dos fatos.
Anos depois, a lei foi alterada, estabelecendo uma pena mais branda para a mesma conduta. De acordo com o ordenamento jurídico, essa nova lei não pode ser aplicada, pois o réu já foi condenado. B. Pode ser aplicada, pois as leis mais benéficas retroagem. C. Não se aplica o caso de Pedro, pois ele já está cumprindo pena. D. Dependerá de decisão do juiz para ser aplicado. Vocês percebem que aqui, quando a gente tem um caso prático, que coloca o conceito em prática, é um pouco mais difícil da gente analisar? Não é tão evidente assim? Porque a gente fica pensando, nossa, será que. E a alternativa ainda confunde, né? Porque a gente pega, por exemplo, pela letra C. Não pode ser aplicado ao caso de Pedro, pois ele já está cumprindo pena, parte da pena. Aí você pensa, nossa, será que é isso? E aí a gente tem que analisar o princípio. Aqui a gente tem o quê? Novato legis in melior, certo? Certo. Então, se a gente tem novato legis in melior, qual que é a regra de novato legis in melior? Se for mais benéfica ao réu, é aplicada. Ela retroage. E a lei retroage. Na Exatamente. minha opinião, Então, se na ela minha opinião, seria a questão B. Isso, exatamente. Porque se a lei retroage, ela retroage independentemente em que parte da sentença ela tá sendo aplicada. Vocês concordam que seria injusto a lei retroagir só para algumas pessoas e não para outras? Se o Estado acredita que ele está sendo muito severo com a punição de um crime e essa lei melhora, pois por que ela não vai retroagir? Então, ela pode ser aplicada, pois as leis penais mais benéficas retroagem. Certo, então. Ana, aos 17 anos, furtou uma bolsa em um shopping. Ao ser detida, alegou que, por ser menor de idade, não poderia ser processada criminalmente. De acordo com a legislação brasileira, neste caso, Ana será responsabilizada criminalmente como um adulto. Ana será inimputável e responderá conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ana será julgada de acordo com o Código Penal, mas com pena reduzida. D. Ana será absolvida, pois menores de idade não podem cometer ilícitos. Alternativa B. Alternativa B, certo? Lembra que semana passada a gente falou sobre imputabilidade e inimputabilidade. Os menores de idade são inimputáveis, eles cometem atos infracionais, eles não cometem crimes. Então, ela cometeu um ato ilícito, porém ela é inimputável. Então, ela cometeu um ato infracional, segundo o Estatuto da Criança, e vai ser responsabilizada conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Conforme o ECA. Então, a gente tem aqui, durante o evento esportivo, Carlos e Ricardo iniciaram uma briga e Carlos deferiu um soco em Ricardo, que caiu e bateu a cabeça, falecendo no local. Considerando a relação entre conduta e resultado, o crime será considerado praticado no momento da consumação, ou seja, na morte de Ricardo. B. No momento do soco, independentemente do resultado morte ter ocorrido depois. C. No momento do julgamento do réu. D. Do momento do oferecimento da denúncia do Ministério Público. Na minha opinião, seria a questão B. D. No momento do oferecimento da denúncia do Ministério Público. Não. B. B. A. B. No momento do soco. No momento do soco. Independente do resultado. Certo. Outra opção? Ambos concordam? Essa é meio complicada. Eu preferi essa dissertativa. Essa daqui, a gente tem se a gente pensa na teoria que é aplicada no Código Brasileiro, a gente tem o quê? Teoria da atividade, certo? Momento Ou da seja, conduta. no momento da conduta. Qual que é o momento da conduta? Ação ou omissão, certo? É. Qual é a conduta do Soco. crime? O soco, certo? Então, quando o crime foi praticado? No soco. No soco. Então, qual é a alternativa? B. B, certo. Então, essa linha, né, de raciocínio que vocês têm que ter. Quando que foi praticado? Ah, teoria da atividade. Ação ou omissão, tá bom. Qual que foi a ação do crime?
Porque aqui é claramente fração, né? Carlos deferiu um soco, certo? Então, quando o crime foi praticado? No momento do soco. Independente se morreu ou não, ele já deu soco, já cometeu um crime. Exatamente. Independente se ele morreu ou não, claro, ele vai ser indiciado por homicídio. Mas o resultado morte ter ocorrido depois dá na mesma, entendeu? Porque o momento é o da ação ou omissão, o momento que ele desferiu o soco na cara do Ricardo, é o momento em que ocorreu a ação ou omissão. Você percebe que ele morreu depois? Ele morreu, tipo, no local, mas não importa. O momento não é no local. O momento que o crime foi praticado não foi no falecimento, assim. No falecimento dele, que pode ter ocorrido minutos depois, foi no momento que ele desferiu o soco. Então, esse foi o crime. Mas aí o crime seria homicídio ou seria lesão corporal ou tentativa de homicídio? Eu sei que existe uma prerrogativa assim, no Estado que quando a pessoa pratica atividades físicas que são de luta, a pessoa tem uma noção de quanto ela pode bater, certo? Porque você já faz isso da sua vida. Tem que ver o que o Ministério Público indiciaria, porque aqui ele pode, se o Ministério Público acreditar que o resultado decorreu de culpa, ou seja, que ele deu o soco, mas ele não esperava que isso acontecesse, não era previsível, com a força do soco não era previsível, o resultado pode ser culpa, e aí o Ministério Público entender que o resultado foi culpa e indiciar ele por prater dolo. Eu acredito que nesse caso, eu acho que para mim entra mais como dolo e para mim entraria como homicídio, porque aí ele bateu e bateu com muita força e o resultado foi morte. Mas pode ser que seja prater dolo, entendeu? Que o resultado era dolo, ou seja, ele queria ferir, porque é uma luta, mas o resultado decorreu por culpa. Então ele bateu a cabeça e o resultado foi por culpa. Teria que ver como o Ministério Público indiciaria, como vocês colocariam essa situação. Eu colocaria que ele teve dolo no soco, porém o resultado, morte e culpa. Então, prater dolo, certo? Aquele lesão corporal seguida de morte. Que a Maria Lúcia vai explicar mais para vocês, mas vocês lembram de prater dolo? É matéria da prova de vocês. Então, aí no caso, se o Carlos fosse meu cliente e eu fosse defendê-lo, eu diria, então, para aliviar, porque o homicídio aconteceu, mas ele não teve intenção, ele deu um soco. No que ele deu um soco, o Ricardo tropeçou e caiu a cabeça e morreu. Sim, Então, você sendo advogada, você ia lutar para que ele seja indiciado por lesão corporal seguida de morte, certo? E aí seria crime préter doloso, a pena seria bem mais branda do que a pena de homicídio, por exemplo. E aí você conseguiria argumentar. Mas, gente, essa questão de dolo e culpa é muito subjetiva. Então, se existe uma questão dissertativa na prova de vocês sobre dolo e culpa, basta vocês argumentarem bem que é dolo ou que é culpa, que ela vai dar certo, entendeu? O que importa na questão de dolo e culpa é a argumentação. É o que eu falei, se você argumentar que foi culpa e escrever assumir o risco, ela vai dar errado. Mas se você argumentar que foi culpa, que a pessoa prevê o resultado, mas acreditou fielmente que não ia acontecer, aí a gente já tem culpa certa, entendeu? Então é importante na hora que vocês forem resolver as questões, vocês terem uma argumentação que condiza com o que vocês estão respondendo, certo? Questão 5. Paulo atirou contra Roberto com intenção de matá-lo, porém errou o disparo. Dias depois, Roberto sofreu um acidente fatal de trânsito. Considerando a teoria do resultado, é correto afirmar que Paulo A. Responde por homicídio consumado. B. Responde apenas por tentativa. C. Não responde por crime algum, pois Roberto faleceu por outra causa. D. Responde por lesão corporal. Acho que é tentativa de homicídio só. B.
Eu concordo com a Eduarda. Eu iria também na B, tentativa de homicídio, porque ocorreu um fato. Ele atirou, errou, mas atirou. Ele atentou contra a vida do outro. Então, é tentativa. Certo. Vocês percebem que aqui, quando fala considerando a teoria do resultado, é para dar uma confundida? Se esse sofreu um acidente fatal tem a ver com isso? Mas não tem nada a ver. São situações independentes uma da outra. A única parte dessa questão que tem que ser analisada é: atirou contra Roberto com intenção de matá-lo, mas errou o disparo. Exatamente, responde apenas pela tentativa. Vou fazer mais uma questão de cada, pode ser? E aí a gente já termina? Aqui. A teoria da ubiquidade ou mista determina que o crime pode ser considerado praticado no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, onde se produziu o resultado, apenas no local do resultado, no local onde o agente praticou a conduta criminosa, somente no país onde o agente reside. Alternativa A? Certo? No lugar onde ocorreu a ação ou omissão e onde se produziu o resultado, certo? Então, a teoria da ubiquidade mista mistura essas duas teorias do tempo do crime, ou seja, teoria do resultado e teoria da atividade, e a gente tem no lugar onde ocorreu a ação ou omissão e onde se produziu o resultado, certo? A teoria da ubiquidade ou mista, ela só é considerada quando a conduta e o resultado são produzidos ao mesmo tempo, correto? É porque aí, se o resultado aconteceu ao mesmo tempo, a gente tem a teoria da atividade, que a teoria da atividade também fala que o lugar é onde ocorreu a ação ou omissão, né? A teoria da ubiquidade mista é se o resultado ocorreu em algum lugar diferente, e aí onde que a gente vai analisar o lugar do crime? O lugar do crime vai ser onde se produziu o resultado, segundo a teoria da ubiquidade mista, porque mistura essas duas teorias. Já na teoria do resultado, o crime ocorreu no local da consumação, ou seja, do resultado, e o crime ocorreu também, e o crime ocorreu no momento do resultado também. Então, o lugar e o resultado e o tempo ocorreram no mesmo lugar. Agora, na ubiquidade ou mista, a gente tem no lugar onde ocorreu a ação ou omissão e onde se produziu o resultado. Então, a gente tem em ambos, a gente considera ambos os locais. Entendeu? E aí, na teoria da atividade, a gente considera o local da ação ou da omissão. Deu para entender? Sim. 6 e a última que a gente vai fazer por hoje, viu? Mas a Maria Lúcia, acredito que ela vai fazer bem mais questões que eu, é que realmente a gente está sem tempo. É que vocês não fizeram, mas se vocês tiverem alguma dúvida, depois, quando vocês forem fazer o simulado inteiro, podem mandar mensagem, não tem problema. Qualquer horário para mim, tá? Eu vou responder. Eu não acordo por mensagem no celular, então pode mandar mensagem de noite mesmo, não tem problema. E eu respondo quando eu puder. Mas normalmente eu respondo rápido, tá? Rafael, brasileiro, cometeu um crime nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil. De acordo com o princípio da extraterritorialidade, o Brasil pode processá-lo em caso A. O crime tenha sido cometido contra o brasileiro. B. O crime seja de repercussão internacional. C. Haja reciprocidade entre os países. D. Qualquer uma das alternativas anteriores esteja presente. Qual vocês acham? Preciso pensar um pouco, ainda não estudei extraterritorialidade. Princípio da extraterritorialidade e da territorialidade. Alguma de vocês duas assistiu a monitoria da semana passada? Eu acho que a Maria talvez tenha assistido, né? Eu Eu ainda não assisti. Eu não assisti. Não Não? assisti. A gente estava focado nas outras provas, né? Entendi. Realmente eu não assisti. Não, mas tá tudo certo. Também, se vocês quiserem depois assistir as duas monitorias, tanto a minha quanto a da Maria Lúcia, para dar uma revisada para a prova, é bem legal, viu? Então, vamos analisar junto, Maria Eduarda.
vamos lá, o crime tenha sido cometido contra um brasileiro. Ok, tá? Ok. O crime seja de repercussão internacional. Tá dentro também, ok. Que essa E já é haja eliminatória. reciprocidade entre os países. Então, como eu não estudei muito, e como diz aqui, vamos num risco, eu consideraria positivas essas três afirmações, A, B e C. Então, para mim, eu arriscaria no chute aí a D. Eu já Qualquer eliminei. uma das alternativas esteja presente. A Bom, Maria falou alguma O que coisa? você acha, Maria eu, Eduarda? O que você acha? eu acredito que a repercussão não influencie na questão. Então, eu já excluiria a B e a D. E haja reciprocidade faz sentido, e o crime tenha sido cometido contra um brasileiro também faz sentido. Eu ficaria em dúvida entre a A e a C. Como não tem duas respostas, eu colocaria a alternativa A. Ah, tá Ah, bom. Eu vou explicar tá. cada uma das. Então, já que nós discutimos a situação, Sim, eu colocaria a C, porque aí teria que ter reciprocidade entre os países, porque o fato aconteceu em outro país. sim, certo. Eu vou explicar cada uma das alternativas, explicar o que cada uma delas tem a ver com a matéria, tá bom? A, o crime tenha sido Ok. cometido por um brasileiro, certo? Então, se um crime for cometido por um brasileiro ou contra um brasileiro, pelo princípio da extraterritorialidade, o Brasil tem direito de julgar e processar essa pessoa. Quando a gente olha para o problema em si, a gente tem que ver qual foi a situação do problema, certo? Então a gente vai ver a situação do problema. Então, o Rafael brasileiro cometeu um crime nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil. Seja, então essa daqui já tá ok, certo? Crime cometido contra o brasileiro, princípio da extraterritorialidade. Isso é básico para o princípio da extraterritorialidade. Agora, o crime Tem que ser seja de punível, certo? Isso. O crime seja de repercussão internacional. O crime ser de repercussão internacional, vamos analisar esse crime. Rafael, brasileiro, cometeu um crime nos Estados Unidos. Foi de repercussão internacional? Foi nos Estados Unidos. Então, repercutiu no Brasil um crime internacional. Então, foi nos Estados Unidos? O lugar do crime é nos Estados Unidos? Foi cometido nos Estados Unidos. Mas repercute no Brasil, certo? Porque foi um brasileiro que fugiu para o Brasil. Então, estrangeiro que fugiu para o Brasil e cometeu crime, pode ser julgado? Pode ser julgado pelo princípio da extraterritorialidade. Agora, o brasileiro que cometeu um crime nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil, pode ser julgado? Pode, ele entrou em território brasileiro. Então, outra das coisas importantes do princípio da extraterritorialidade é que o Brasil, a pessoa tem que entrar no país. Se a pessoa está em território nacional, ela pode ser julgada. Então, ele é um crime de repercussão internacional? É. Repercussão internacional aqui não se refere a todos estão sabendo do crime, repercutiu de tipo de rede social, que todo mundo ficou sabendo no mundo inteiro, não quer dizer isso. Quer dizer que teve influência sobre o Brasil, entendeu? Isso é o que quis dizer com repercutiu. Que acredito que seja o que é Estela. Estela, né? Sim, Estela. Que a Estela tenha pensado, certo? Quando a gente fala de Sim, repercussão internacional. E aí, haja sim. reciprocidade entre os países. No princípio da extraterritorialidade, a gente tem que o crime ele tem que ser punível em ambos os países. Então, ele tem que ser punível tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, se o crime é punível nos Estados Unidos, certo? Mas é punível no Brasil. O crime não é punível nos Estados Unidos, mas é punível no Brasil, tudo bem, a gente julga. Mas agora, se o crime é punível nos Estados Unidos e não é punível no Brasil, a gente não julga. Mas existe essa reciprocidade de o crime ter sido cometido nos Estados Unidos e ser punível no Brasil. Quando o crime é punível em ambos os países, está tudo certo, a gente pode punir. Então, nesse caso, foi homicídio. Não, foi um crime, não foi homicídio, cometeu um crime nos Estados Unidos. E existe essa reciprocidade do crime ser punível tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como existe essa reciprocidade, qualquer uma das alternativas anteriores esteja presente, o Rafael vai poder ser punido.
Entendeu? Ah, sim. Então é a alternativa que a Estela havia escolhido de Isso, primeira. alternativa D. Mas, gente, é isso mesmo. É tentar entender, analisar a questão alternativa por alternativa. Direito penal não é nada certo, assim, é bem de analisar, entender o caso concreto. Às vezes você acha que é uma coisa, às vezes é outra. Então, é bem importante vocês analisarem sempre o caso concreto. Então, Entendeu? essa alternativa B, a repercussão significa ser crime também no outro país, isso? Não, a repercussão, a gente tem que o crime, ele reflete no Brasil, entendeu? Quando a gente tem a alternativa C, que haja reciprocidade entre os países, é que ambos os países sejam puníveis no crime que foi cometido no outro país. Então, para o Brasil, é punível o homicídio, então a gente pode julgar ele aqui. Já quando haja repercussão, é que o crime ele pode ser repercutir para o Brasil, ou seja, o crime tem a ver com o Brasil. Então, como Ah, tem a ver com o Brasil, a gente pode julgar, entendeu? entendi. Só que a gente só pode julgar Sentido caso, de caso ele envolve. entre no território nacional. Se a pessoa não entra no território nacional, não tem como a gente julgar, porque não tem como a gente oferecer denúncia, não tem como a gente oferecer crime. Então, no princípio da extraterritorialidade, é importante que a pessoa volte para o país para ser julgada. Ou os Estados Unidos extraditar a pessoa. Isso pode acontecer também. O Estados Unidos manda o brasileiro de volta para o país. É bem importante vocês olharem bem as questões de extraterritorialidade e decorar cada hipótese que a Luzia passou para vocês. A Maria Lúcia, na aula dela da semana passada, ela deve ter falado todas as hipóteses de extraterritorialidade. Então, vocês podem assistir a aula dela, ela deve falar todas elas e decorar elas para a prova. Bom, decorar não. Os professores não gostam que a gente fale isso. Entender elas todas para a prova. Tá bom? Tá joia, perfeito. O simulado está no grupo. Vocês podem responder ele. A Maria Lúcia vai terminar de dar a monitoria para vocês hoje à tarde. Vai continuar o simulado. Se vocês participarem, tudo certo. Se não participarem também, depois vocês podem assistir pelo YouTube. E aí ela vai continuar o simulado. Depois que ela terminar a monitoria dela, mais ou menos para 5 da tarde, a gente vai mandar para vocês já as questões com os gabaritos. Tá bom? Tá joia. Tá Obrigada, bom. viu? Mais alguma dúvida? Tá ok. Tá Não, tudo tranquilo, certo? obrigada. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Vocês devem ter meu número, eu tô no grupo, eu sempre mando os links, então qualquer coisa é só mandar, tá bom? Combinado. Obrigada, Giovana. Obrigada, gente. Tchau. Até semana que vem. Tchau, Boa prova tchau. para vocês. Obrigada. Obrigada, até mais. Bom final de semana.